Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse workshop. O nosso objetivo hoje é trazer para vocês aí uma novidade que vai acontecer com as empresas de vocês, né? Para quem não me conhece, eu sou a Lucinéia, eu sou sócia da empresa Rinomar Contabilidade, junto com o Rafael, ele está aqui participando do evento com a gente. Nós temos um escritório de contabilidade aqui na cidade de Guarulhos. Todos me ouvem bem, gente? Sim. Sim? Ah, legal. Nós temos um escritório de contabilidade aqui na cidade de Guarulhos. Nossa empresa tem 15 anos no mercado e nós temos atendido aí vários ramos de atividade, né? Várias empresas, desde o segmento comercial até o industrial, empresas nacionais, internacionais. Então, a gente tem aí um pouquinho as áreas, né? O intuito do nosso encontro hoje é conversar um pouquinho com vocês com relação a essa novidade do e-social, né? Para isso a gente trouxe uma convidada, que é a Valéria Rossi. Ela é engenheira e ergonomista na área de segurança do trabalho, gestora da Rossi Consultoria Integrada. Ela é docente, pós-graduada em ergonomia, foi docente no Senac na Uninove e é prevencionista há 19 anos, né? Antes da Valéria iniciar, e aí para os clientes e parceiros aí da Rinomar Contabilidade, eu vou dar uma pequena pincelada aí para vocês no que é o e-social, né? O e-social é um sistema de escrituração digital que faz parte, né, do SPED. A Receita Federal, ela, através do e-social, hoje ela recebe de maneira dinâmica e ágil todas as documentações e eventos que acontecem com os funcionários de vocês, né? Então, antigamente, para a gente ter uma fiscalização do trabalho, o que era necessário? Era necessário que o fiscal fosse até a empresa, batesse na sua porta e solicitasse um monte de documento em papel. Livro, recibo de pagamento, os exames médicos, tudo isso era feito de maneira manual. Hoje, com o e-social, isso acontece de forma eletrônica e de maneira muito pontual, tá? Então, por exemplo, para ficar, de repente, de uma maneira mais clara para que vocês possam entender o que é o e-social. É um banco de dados do governo que fica aqui. Então, mensalmente, a gente vai mandando informações. Hoje o meu funcionário foi admitido. Então, ontem, nós da contabilidade informamos para a Receita Federal que amanhã o seu funcionário vai começar a trabalhar. Então, lá ele já vai ter todas as informações de admissões, o cadastro do seu funcionário, o cadastro da sua empresa, já vai estar lá. Mensalmente, quando a gente fecha a folha de pagamento de vocês, então, salário, férias, 13º, demissão, todas as verbas trabalhistas já estão no e-social. Então, hoje eu não consigo, por exemplo, Neia, faz um registro retroativo. Não dá, por conta do e-social, porque esse arquivo tem que ser enviado de maneira imediata ou com antecedência de pelo menos 24 horas. Então, é importante vocês entenderem isso, porque a última parte do e-social com relação aos funcionários é a saúde e a segurança no trabalho. E quem é responsável pela saúde e segurança do trabalho? O empregador, a empresa. E aí eu vou passar a palavra para a Valéria, né, que vai me ajudar um pouquinho e vai conversar com vocês aí, um bate-papo super rápido, mas para que vocês entendam quais são as obrigações como empresa a partir de agora. Se você tiver um funcionário, se você tiver 100 funcionários, a obrigação é a mesma para todo mundo, tá? Oi, Valéria. Oi, vamos lá? Tudo bem? Oi, gente. Deixa eu parar aqui um pouquinho só para me apresentar, né? Vocês estão me vendo aqui? Acho que sim. Não? Agora sim, né? Tudo bem? Eu sou da Rossi, Medicina Ocupacional, é uma consultoria que fica aqui no centro de Guarulhos, mas a gente tem rede credenciada em todo o Brasil, então nós atendemos empresas em diferentes lugares, né? Os lugares aí que
talvez a gente nem imagine que exista. A gente atende via credenciamento, via convênio, tá? E aqui em Guarulhos nós atendemos na sede mesmo. A consultoria Medicina Ocupacional fica aqui pertinho da Timóteo Penteado, perto do Colégio Conselheiro, tá? Só como ponto de referência. O que eu vou falar agora implica em algumas responsabilidades novas, né, para vocês. E eu pensei no seguinte modelo de apresentação. Vou descrever aqui tudo que agora torna-se obrigatório e auditável, né, de forma real, em tempo real, como paralelamente a gente faz com o imposto de renda. Eu vou explicar como que vai funcionar essa questão de fiscalização, e aí a gente abre para uma conversa, depois um bate-papo, se vocês tiverem algumas perguntas. Enquanto isso, se vocês tiverem perguntas, podem ir colocando aqui no chat, aí a gente vai respondendo, tá? Essa é a ideia aqui, para a gente fazer fluir de forma bem rápida e objetiva. Vou colocar a nossa apresentação aqui. A Nela fez um ótimo... Valéria, só uma licença, por favor. Só Diga. para avisar a todos, tá? Que de acordo com as diretrizes da LGPD, a gente está gravando essa reunião, tá? Então depois a gente vai disponibilizar para todo mundo. Ok. Então vamos lá. A Né explicou super bem o que é o e-social, né? E a gente deixa aí essa primeira imagem falando quais são os órgãos que estão englobados nesse mundo do e-social. A gente tem o Ministério do Trabalho e Emprego, a Previdência Social, a Receita Federal, o INSS e a Caixa Econômica Federal. Hoje, a abordagem maior é acerca do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Esse workshop acho que tem esse objetivo principal, falar um pouquinho do que compete ao Ministério do Trabalho e Emprego fiscalizar, e Previdência Social também. Vamos lembrar que o e-social ele não altera nenhuma legislação previdenciária, tributária ou trabalhista. Então, o objetivo principal é reunir informações em uma única plataforma, mas de fato não altera. Eu tenho certeza que entre os presentes aqui nessa sala, algum já ouviu falar de PPRA, PCMSO, NR35 e as inúmeras NRs que existem hoje, né? Então, não é uma coisa tão nova no quesito legislação, mas é extremamente nova na questão de fiscalização, tá? Então, algumas obrigações, elas são substituídas. Por acaso, você já ouviu falar de PPP? Essa é a pergunta que fica, né? Eu pergunto por acaso, porque empresas que não têm muitos riscos ocupacionais, riscos de acidentes, riscos químicos, dificilmente ouve falar da necessidade de fazer um PPP, porque ele era atribuído única e exclusivamente para quem fazia jus à aposentadoria especial por riscos na atividade, quando, na verdade, é uma obrigação legal trazida pela Previdência Social, né? E todas as empresas têm que ter, é como se fosse um histórico, um prontuário do trabalhador dentro da sua empresa. Todas as empresas têm que ter. Acontece que as empresas elas eram trazidas a essa realidade de fazer PPP no momento que as pessoas iam se aposentar. Então, as pessoas iam lá, davam entrada na aposentadoria, aí lá no INSS havia, na Previdência Social, havia solicitação de PPP. Aí essa pessoa corria atrás das empresas que ela havia trabalhado para reunir os PPPs dessas empresas. PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, essa era uma realidade. Mas agora, a partir de janeiro, não será mais assim. O PPP, ele deixa de ser em papel e ele passa a ser totalmente eletrônico. Então, as empresas não vai ter mais a opção de fazer ou não, de entregar somente quando esse funcionário for se aposentar. Ela vai ter que fazer em tempo real, o funcionário está trabalhando lá, mensalmente isso é abastecido, a pessoa mudou de cargo, eu tenho que mudar as informações desse PPP, desse histórico, e funciona de forma muito similar ao que a gente tinha aí, todo mundo já passou pelo âmbito escolar, ao que nós tínhamos de histórico escolar. Só a diferença é que aqui é um histórico laboral, tá? Então, independe da questão de risco. Se a minha empresa é um escritório, se a minha empresa é um comércio, se é uma transportadora, se tem muitos riscos, se é um hospital, não importa. Todas as empresas terão que lançar esses PPPs, que é um por funcionário
no sistema do e-social, tá? E a CAT, que é a comunicação de acidente do trabalho, ela deixa de ser preenchida numa plataforma paralela e passa a ser preenchida no mesmo sistema. Por quê? Porque é um sistema que tem como objetivo facilitar a vida desse empregador, desse prestador de informações, né? Que no caso são vocês, tá? Aqui eu coloquei alguns P's da vida, né? Muito P, vai ter muita sigla, mas eu coloquei alguns e eu quero fazer de forma bem sucinta e bem clara para vocês, tá? PPRA é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Por que eu listei ele aqui? Porque para você entrar em todas as conformidades de e-social, você vai precisar obrigatoriamente de um PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Em janeiro, ele será substituído pelo PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, né? Aqui eu só coloquei um embasamento legal, tá? Para vocês saberem que tem um embasamento legal. Então, esses dois programas, eles são obrigatórios para o e-social? São obrigatórios. Por quê? Eles dão as diretrizes de quais são os riscos que existem em toda e qualquer empresa. A partir daí, o médico do trabalho, ele fala assim, legal, tem o risco de ruído, um exemplo, tá? Tem o risco de ruído, então tem que fazer uma audiometria. Essa necessidade de exames complementares, que são audiometria, exames médicos, de sangue, exames de urina, essa obrigatoriedade, ela não vem da cabeça de alguém aleatoriamente, ela vem através desse programa chamado PCMSO, que é um programa feito por um médico do trabalho. É ali que vai ter a obrigação de fazer ou não determinado exame, tá? Então, até o momento, a gente já falou de 3 documentações, que para alguns já eram conhecidas, para alguns é um assunto extremamente novo, mas é necessário, vai ser fiscalizado de forma online a partir de janeiro, para a maioria dos grupos de empresas, de janeiro de 2020. Essa é a data oficial que nós temos. Para as empresas do grupo 1, que são empresas com faturamento específico, isso já começou em outubro de 2021. Então, por determinado período, o e-social ele foi bastante protelado. Só que, em outubro, de fato, ele passou a ser vigente para empresas do Grupo 1 e para as demais empresas vai ser a partir de janeiro de 2022, tá? A fiscalização começa dessa maneira. E a Receita Federal e os outros órgãos, eles têm 5 anos para fazer fiscalização eletrônica dos documentos, inclusive, como eu estou falando deles, de SST. Assim como o imposto de renda, tem 5 anos para cair na malha, é a mesma coisa. Tem 5 anos para a gente fazer, o que não isenta ninguém de nenhuma multa. Falar, não vou fazer no primeiro ano. Então, isso não te isenta de receber uma multa daqui 5 anos, por exemplo, tá? Aí eu imagino que esteja passando na cabeça de alguns, meu Deus, né? Mais uma dificuldade. Mas eu acho que ao longo dessa nossa conversa, vocês vão entendendo o real objetivo de se fazer a implantação do e-social nas empresas, que é cumprir a lei, né? Não ter problemas futuros. Tem muitas empresas que acabam sendo processadas e aí, na hora de num resultado, né, de uma causa trabalhista, esse passivo aumenta só porque não tinha documentos básicos. Então, isso acaba protegendo, legalmente falando, diversas empresas, de diversos segmentos, tá? Então, PPRA, PGR e PCMSO são os 3 primeiros aí que eu falei, né? A gente não está tendo aula de segurança do trabalho, esse nem é o objetivo, mas o conceito é importante que vocês entendam. Toda vez que eu abro uma empresa, eu tenho que mostrar para o governo quais são os riscos que a minha empresa oferece para a saúde do trabalhador, até para que esse trabalhador depois não fale que tinha determinado risco, quando na verdade não tinha, porque eu prestei informação disso. E também para que eu prove que eu fiz os exames corretamente, os exames que um médico do trabalho mostrou que tem que fazer, que teria que fazer. A partir daí, sai o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. Esse todo mundo conhece, né? Porque o pessoal de contabilidade já está pedindo, né? Pede na hora que é admitido, na hora que é demitido, mas agora também, a partir de janeiro,
tudo isso vai ser fiscalizado de forma eletrônica. Não tem como mais a gente focar naquele ASO assim, vai ali, faz o exame sem responsabilidade, o exame avulso. Isso vai cada vez mais cair em desuso. Por quê? Porque para esse atestado estar de acordo com o E-Social, nele precisam constar os riscos. E os riscos, onde eu vou achar? No PPRA. Nele precisa constar o nome do médico coordenador do PCMSO. E onde que eu vou achar? No PCMSO. Então, aquele ASO avulso que eu mandava na esquina para fazer, que eu procurava o mais barato, que eu fazia de forma aleatória, isso não poderá existir mais, não tem como. Porque, num primeiro momento, a gente vai lançar informação no E-Social. Se está certo ou errado, você lançou. Não pode retificar. Você vai lançar, lançou o seu ASO. A Receita Federal e os outros órgãos competentes, eles têm 5 anos para verificar se a sua informação está correta ou não. Porque no primeiro momento a gente pensa em lançar. Pronto, tem o recibo, igual o imposto de renda mesmo, né? A gente lança, passa lá o que precisa ser lançado e daqui a pouco recebe uma notificação. Olha, eu preciso que você agora preste contas desses valores, né? Então aqui é exatamente igual, a sistemática é a mesma, tá? A gente tem também o laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Esse laudo técnico é um documento previdenciário, isso aqui faz parte desse kit do E-Social. É um documento previdenciário, ele não tem validade, diferente desses outros, que é renovado uma vez ao ano, no mínimo, né? Esse LTCAT não, ele não tem validade, exceto se você tiver alguma mudança significativa na sua empresa e mudar de riscos ambientais. Os riscos, eles se diferenciarem muito de um ano para o outro, de um mês para o outro, aí a gente tem alteração. Fora isso, não. É um único documento feito uma única vez, tá? Aí, eu não coloquei aqui, mas acontece bastante assim, uma situação que chega aqui para a Rossi. Valéria, faz um PPP para mim de 1980. E aí eu falo, em 1980, eu não era nem nascida, graças a Deus, né? E aí eu não consigo fazer esse PPP. Por quê? Porque não tinha laudo, não tinha nada na empresa, não tinha nem legislação trazendo a obrigatoriedade. E aí existe um outro documento chamado laudo extemporâneo, em que eu, Valéria, sou da área da engenharia, sou da área de segurança do trabalho, eu asseguro que essa empresa está falando a verdade. Então, eu tomo a responsabilidade da empresa falando assim, olha, na questão de riscos, essa empresa realmente tinha tais riscos. Eu acredito no que o empregador me fala. E aí eu faço o laudo extemporâneo. Acho que isso fica para um próximo bate-papo, mas é um documento também que faz parte do kit do E-Social. E aí nós temos a CAT, que eu já falei para vocês, ela não vai mais ser preenchida no CAT online, ela vai ser preenchida na mesma plataforma. E o PPP, conforme você vai abastecendo a questão de riscos, o PPP vai sendo gerado. Então, vai tendo um histórico de cada funcionário ao vivo, tá? Para os órgãos competentes. E aí, aqui, eu mostro para vocês que todo mundo já entra, né? Eventos de saúde e segurança do trabalho, todo mundo aqui já entra em janeiro de 2022. Apenas as empresas que são de administração pública, que vai ter uma extensão aí que vai ser julho de 2022. Mas o nosso deadline, prazo limite aí, realmente é janeiro de 2022, tá? E como que eu faço para saber se eu tenho que mandar? Então, eu preparei aqui um material que depois a ANEA pode disponibilizar para todos, né? É fácil fazer essa consulta. O que eu posso afirmar é, todo mundo que está nessa reunião aqui é obrigado a fazer. Mas eu sempre deixo isso daqui, porque se tiver alguma dúvida, a empresa do meu irmão tem que fazer? Então, eu coloco aqui um passo a passo de como você consulta se a empresa é obrigada ou não a fazer esse envio, né? Eu deixo bem bonitinho, passo a passo, bem didático, para você ver a qual grupo você pertence. Mas, de forma resumida, você já sabe, independentemente do grupo, janeiro de 2022, foi o que eu mostrei lá no calendário, né? Janeiro de 2022, aqui, é o prazo limite para envio. Então, independentemente do grupo, agora a gente não precisa nem consultar, nem seguir esse passo a passo, tá? Mas mesmo assim, eu deixei aqui um passo a passo, tá? E como que eu faço, então, Valéria, para resolver isso? Vamos logo, fala, né?
que vai acontecer? Quanto que eu tenho que gastar? Essa acho que é uma pergunta que fica aí pairando, né? Bom, para você fazer a implantação do e-social e não ser penalizado em multas que iniciam em R$6.000 de contribuição para o Estado, até muitos R$1.000, eu falo assim, até 220 mil reais, porque a gente tem a somatória dos valores de multa, e as multas elas são calculadas não pelo e-social, mas pelo não atendimento legal, né? Então, como que eu tenho que fazer para resolver minha situação? Primeira coisa, você vai ter que fazer a contratação de uma assessoria, de uma consultoria em saúde e segurança do trabalho. Não é à toa que elas existem há muito tempo, mas as pessoas não sabiam muito bem qual era a função desse ramo de atividade, né? A gente falava antes assim, eu trabalho com saúde e segurança do trabalho. O que é isso, né? Eu fiz curso de engenharia de segurança. Mas o que é isso? Ninguém sabia muito bem. Hoje, a gente tem aí muitas pessoas conhecendo a área, principalmente porque agora vai ser multado quem não fizer o atendimento ao e-social. Esse está sendo o principal motivo. E aí, da nossa parte, a gente tem que fazer o envio de 3 eventos do e-social, que são esses que estão listados aqui para vocês, S2210, 2220 e 2240. E o que são eles? Daqui a pouco a gente vai falar, tá? Essas informações, elas vão para o e-social, elas são de natureza previdenciária. As empresas que não informarem corretamente estão sujeitas a essas multas. E o e-social, pior de tudo, ele não vai te lembrar que você não enviou os documentos, os eventos. Você não recebe uma ligação da Receita falando assim, então, você não enviou o imposto de renda. Você pode enviar, por favor, mesmo atrasado? Então, é o mesmo raciocínio. Você não vai receber um lembrete falando que você não enviou as informações de e-social, mesmo que você tenha um funcionário. Isso não vai acontecer, tá? E aí, os eventos, eu também faço aqui um resuminho, mas isso é mais para ter esse material em mãos depois, que vocês vão fazer o envio desses eventos, né, através de uma assessoria de segurança, ou para as empresas que tiverem um setor de segurança dentro da sua organização, também pode fazer esse envio através desse setor de segurança, ou para quem quiser implantar um setor de segurança, também tem essa possibilidade, isso não está descartado, tá? Mas esse primeiro envio, o S2210, pergunta? Alguém ligou o microfone? Não? Esse envio 2210 é relacionado à CAT. O 2220 é relacionado ao ASO, que todo mundo já conhece, porque esse aqui é bem comum. E o 2240 está relacionado aos agentes nocivos que podem afetar a saúde do trabalhador e que tem que constar no PPP. Aí vem a grande pergunta dos escritórios, principalmente. Poxa, mas aqui eu não tenho risco. Mas quem é que atesta que você não tem risco? Porque você não é um profissional da área. Então, você tem que ter um técnico responsável para informar que você não tem riscos. Por isso que tem um campo no e-social que diz respeito justamente ao técnico responsável pelas observações. Tem que ter uma Valéria, tem que ter uma Luana, tem que ter um Bruno, não importa, tem que ter alguém responsável pela informação dizendo essa empresa não traz riscos nocivos para a saúde do trabalhador. Por que isso, gente? Porque é muito parcial o empregador fazer isso. Você imagina, eu sou dona da empresa, aí eu falo assim, olha, eu sou responsável pela Rossi e aqui tá tudo bem, ninguém tem riscos, eu me responsabilizo por isso, meu nome é Valéria e ponto. É muito parcial. Então, quem julga isso tem que ser um profissional da área, com uma visão imparcial. Ele vai falar se tem ou não tem o risco, que vai se responsabilizar legalmente por isso também, tá? Então, não tem mais preenchimento a partir de janeiro de PPP feito à mão. Hoje a gente ainda faz, tá? Mas a partir de janeiro não tem mais, vai ser online. E aí nós vamos nos adequar a essa realidade. Como? Aí, falando de Rossi, tá? Falando da nossa organização. O objetivo desse workshop foi trazer esclarecimento. Mas se vocês precisarem de alguma ajuda, eu vou falar um pouquinho da nossa realidade.
A gente tem os profissionais competentes para fazer a implantação disso na sua empresa. Nós estamos pensando em investimentos justos e sensatos, porque nós sabemos qual é o impacto disso no bolso das empresas nesse primeiro momento. Num segundo momento, vai ser bom, porque as empresas vão diminuir passivo trabalhista, vai ter um ganho bem significativo, tá? A gente trabalha com a questão de facilidade de pagamento, atendimento a prazos, nós vamos centralizar as informações apenas numa empresa. Hoje é tão difícil quando uma empresa tem várias consultorias atendendo, aí a gente pede uma cópia de um ASO, não sabe nem onde fez, porque era numa empresa lá na esquina, que estava mais fácil de fazer. Então, isso não vai acontecer, realmente vai haver uma centralização das informações, e isso vai trazer benefícios para todo mundo, entre eles para os colaboradores, né? E eu deixo aqui a seguinte frase: todas as situações que nós vivemos tem no mínimo dois lados, porque com e-social, em rodas de conversa, é muito comum eu ouvir reclamações de empregadores, né? E aí, eu sempre digo, a gente tem no mínimo dois lados, um positivo e outro negativo. O que faz a diferença é a maneira como nós lidamos com essas situações. Então, o e-social vai garantir, de fato, a organização das informações. Fácil não é. Toda mudança de comportamento, toda mudança de conduta precisa de um tempo de adaptação, mas eu quero dizer que a gente está preparado para isso. E, além de dizer isso, eu quero informar vocês que é possível adequar essas questões em qualquer tamanho de empresa, em qualquer porte, tá? E aí eu deixo aqui o meu contato e vou abrir um pouquinho para vocês falarem. Acho que é muita sigla, né? Não tem que decorar, é muita sigla, mas eu acho que o objetivo principal hoje é você guardar aí que novas obrigações estão vindo à tona, não novas legislações, novas obrigações. Por quê? Porque antes, como foi falado no início, você precisava de um fiscal batendo na sua porta, sabendo se está tudo certo ou não. Hoje não, vai ser online, né, a partir de janeiro, e isso vai trazer para a gente bastante novidade e também agilidade na prestação de informações, tá? Acho que é isso. Eu vou abrir agora aqui para vocês perguntarem. Fiquem à vontade. Muito bem, Valéria. Obrigado aí pelos esclarecimentos, né? É importante frisar, porque, assim, algumas empresas que estão aqui já têm uma empresa de segurança do trabalho, e aí eu gostaria de saber uma dúvida que eu tenho, Valéria. É possível a gente aproveitar algum laudo que eles já têm e fazer a migração para a sua empresa, para você atender? Eu tenho empresas que renovaram agora, no mês de outubro, por exemplo, né? Esse MSO. Como que funciona? Dá para fazer essa migração? O que a gente consegue fazer? O evento, ele sobe periodicamente, né? Então, assim, dá para fazer a migração, dá para fazer o aproveitamento, mas, por exemplo, o PPRA, em janeiro, ele tem uma outra carinha, ele vira PGR, vai mudar a legislação. Estão me ouvindo? Pediram para eu dar um tchau aqui. Ah, tá. Vocês estão me ouvindo, né? Tá. Então, em janeiro, ele tem um outro layout. Por mais que a pessoa tenha feito agora, em dezembro, o PPRA a gente vai ter que alterar. O PCMSO, ele é dependente do PPRA, mas dá para fazer o aproveitamento. Perfeito. Tá? Bom, vocês têm dúvidas, podem perguntar para a Valéria, abre o microfone. Eu tenho mais uma colocação antes das dúvidas, tá? É comum, é super comum, a pessoa, o empregador, principalmente o pequeno empregador, ele pensar assim: poxa, eu conheço alguém que é técnico de segurança do trabalho e que vai me ajudar nisso. É comum, eu ouço bastante isso. A questão é, o e-social requer um sistema de abastecimento da informação. Então, o técnico de segurança, pessoa física, que não trabalha com sistema, por exemplo, não consegue fazer isso. Ele não consegue importar informações, ele precisa de uma base de dados que é um sistema. No nosso caso, a gente utiliza o SOC, que hoje é um dos melhores sistemas
para SST no e-social, tá? Então, só tomem cuidado, porque eu conheço inúmeros colegas que me falam assim, dá para fazer tal documento que eu faço para a empresa X no seu banco de dados, no SOC? Porque eu não tenho SOC. Então, só tomem cuidado com o tipo de assessoria. Perfeito. Vocês. A Tem umas Érica... perguntinhas aqui, você viu, Neia? Vi, primeiro a Érica tinha levantado a mão, depois o Cleiton, eles querem fazer pergunta. A Érica pode falar. Vamos lá. Posso falar, então? Pode falar, Cleiton. Posso falar, né? Oi, pode sim. Tá me ouvindo, Cleiton? Pode falar. Vamos lá. É o seguinte, eu tenho algumas dúvidas aí. A primeira dúvida é, se eu hoje contrato a Rossi para cuidar da medicina do trabalho aqui da empresa. Hoje eu tenho uma empresa que cuida da medicina do trabalho e, pelo que eu entendi, ela não vai atender o que o e-social está me pedindo agora. Então, eu entendo que eu preciso procurar uma empresa que faça isso. Então, a minha primeira dúvida é, se hoje eu contratasse a Rossi para fazer esse trabalho aqui na empresa, a Rossi, ela vai fazer todo esse trabalho, transmissão para o e-social, tudo, e eu vou ficar, teoricamente, tranquilo quanto a essas questões? Sim, só que a gente precisa se abastecer, por exemplo, para fazer um PPP, para fazer um LTCAT e tal, eu preciso de informações retroativas. Então, se você hoje já tem uma empresa de medicina, a gente faz algumas solicitações, tá? Para essas empresas. Via médico. Então, médico pode pedir prontuários para outros médicos. Então, nós pedimos os prontuários e trazemos para o nosso banco de dados, até para que nós tenhamos acervo para abastecer as documentações de vocês e as informações. Sobre o... Eu acredito que você esteja perguntando assim, tá, eu posso ficar sossegado que a mensageria, o envio da informação vai ser feito pela Rossi? Posso ficar sossegado, Valéria? Pode. Nos 3 eventos, pode. Né? A gente não está falando do mundo completo do e-social, então... até porque as contabilidades já tomam conta disso, e muito bem, por sinal. O que a gente está falando é da questão de SST, então, dessas assim, hoje, novas essa obrigações. mensageria... Hoje, essa mensageria, quem faria para a SM, se eu contratasse a Rossi, seria a Rossi. A Rossi. E eu tenho falado bastante de uma consultoria mensal. Por quê? Os trabalhos pontuais, eles são mais baratos. Então, Valéria, eu preciso de um PPRA. Cortou e eu não... Não ouviu? Tá cortando, eu não entendi. Que eu perguntei assim, se caso... Eu vou fechar minha câmera, Rossi, porque o áudio fica melhor. Isso. Só um instante. Pronto. Vamos lá. Então, tá me ouvindo? Sim. Valéria? Sim. Tá me ouvindo? Oi, Cleiton, estamos te ouvindo, tá? Tá bem baixinho, mas dá para te ouvir. Vamos lá, então. Hoje, se eu contrato a Rossi, a questão da mensageria está incluso no que eu contratei. Sim. Tá. Aí nós A temos minha outra vários dúvida tipos, é essa, porque assim... A gente tem vários modelos de contratação, tá? Porque tudo depende do que é acordado entre as partes. Existem pessoas que nos pedem documentos pontuais. O que eu estava dizendo quando você parou de me ouvir documentos pontuais são mais baratos? Claro que são, porque a gente não tem nenhuma obrigação contigo de abastecer um sistema. A gente não tem nenhum custo de mensageria, nenhum custo de uma vida hospedada no nosso sistema. É diferente de um trabalho de consultoria contínua.
E aí nós temos, no momento das negociações, diferentes pacotes. Aí a pergunta que eu te faço é, a empresa hoje de medicina ocupacional que te atende não trabalha com o sistema, é isso? A empresa, eu não entendi, cortou o que você falou. A empresa que te assiste hoje, a empresa que te assiste hoje em medicina ocupacional, eles não estão prontos, pois eles não trabalham com o sistema? Não, eles não estão prontos para o sistema. Entendi. Ok. Mas já está incluso e aí vai depender do tipo de contratação. É assim, ó. É que para mim aqui tá ruim, eu não sei, não sei se é a minha internet aqui. Eu vou fazer assim, só vou fazer mais uma pergunta, e aí depois talvez eu faça o contato pela Rinomaro aí com vocês, ou então direto com vocês. Ok. A minha dúvida também é, que nem o que a Néia falou, que nem eu renovei meu PPRA, meu PCMSO, agora em novembro. Falei para a Néia, né? Paguei tem 15 dias o boleto do PPRA, PCMSO. Vou rasgar esse dinheiro, vou jogar fora. Então, assim, eu preciso saber se, de certa forma, o que eu vinha fazendo, vocês conseguem reaproveitar, né? E eu não jogar esses documentos que eu vinha fazendo fora, né? Que eu vinha fazendo renovações fora. Eu espero de coração que agora você ouça minha resposta. Nós vamos fazer um reaproveitamento. Então, eu pego o seu material. É óbvio que eu tenho que fazer um confronto com a legislação para ver se seu documento está atendendo o que precisa ser atendido, se eu tenho necessidade de renovar. Eu tenho que verificar criticamente essa documentação. Não necessariamente que vai ser anulado. De repente, ele está perfeito para ser utilizado temporariamente até que mude a legislação ou o seu cenário. Em janeiro, perguntaram aqui logo no início, ó, dia 3 de janeiro, tudo muda ou tudo perde a validade? Me perguntaram isso aqui, Valdecir. A resposta é, não é que tudo muda. A única coisa que vai mudar é PGR, que ele substitui o PPRA. O PPP vai ser eletrônico, mas nada do que está lá vai mudar. Então, basicamente, duas coisas. Vai sair o PPRA e vai entrar o PGR, porque aumenta o número de informações. E a segunda coisa, vai mudar a forma de prestar informação. É isso. O que muda em janeiro é isso. Entra o PGR, sai o PPRA e muda a forma de prestar informação. PPP eu fazia manual, agora é online. A CAT eu fazia num sistema paralelo, agora é na própria plataforma do E-Social. LTCAT eu fazia e guardava aqui na gaveta, agora eu vou ter que prestar essa informação online. Então, o que muda é a forma de eu fazer o envio da informação. Eu participei de alguns treinamentos e de reuniões com auditores fiscais, eles me dizem assim, eu não quero saber de quem é o filho, eu quero a informação. Antes, você não me dava essa informação, agora eu quero. Todas as empresas vão ter que me dar a informação que eu sempre pedi. Então, essa é a ideia. A ideia é centralizar as informações, assim como acontecia no quesito de imposto de renda, agora vai acontecer com as regras, com as legislações voltadas à saúde e segurança ocupacional. Aqui também tem uma pergunta da Érica, né, que ela fala assim, eu queria saber se vocês também vão enviar os exames admissionais. A CAT, você já respondeu, né, que tem que enviar direto pelo sistema do E-Social, mas como vai funcionar a questão dos exames admissionais, demissionais e periódicos? Nós temos a capacidade de alinhar com contabilidades a questão de envios, porque até o presente momento, esses ASOS, eles já são enviados. Eles já têm esse envio centralizado em contabilidades, mas a gente entra, obviamente, como um documento de saúde e segurança e é alinhado entre as partes. A gente tem a capacidade de fazer o envio, bem como as contabilidades, mas a gente faz um alinhamento no momento da contratação. Sobre a CAT, né, o que ela perguntou é se nós vamos enviar. Nós enviamos mediante o recebimento da informação. Eu falo isso porque o prazo legal, não sei se todos aqui presentes sabem, mas o prazo legal para envio da CAT é de 24 horas.
Acontece que não chega atestado na nossa mão em 24 horas, o funcionário é atendido e aí no atestado vem faltando o CRM do médico, não vem explicando o que parte do corpo machucou. Com base nisso, eu não consigo fazer o preenchimento de uma CAT. Isso também é previsto no nosso contrato. Nós fazemos o envio, mas nós precisamos ser abastecidos de informação. Só para esclarecer, aqueles que não conhecem, a CAT é o comunicado de acidente de trabalho, tá? Porque por algumas vezes pode acontecer algum acidente dentro da tua empresa e aí a gente tem a obrigatoriedade de comunicar a previdência. Agora tem que ser de forma eletrônica. Antigamente nós fazíamos direto no sistema que a própria Previdência liberava, mas ele vai alimentar também o e-social, tá? Tem mais uma pergunta aqui da Raquel, Valéria. Ela fala importantíssima a pergunta dela. Todas são, né? Acho que nesse momento todas as perguntas são super importantes, mas é curiosa a pergunta dela, principalmente o finalzinho, né? Ela escreveu assim: AOS, que é a Ordem de Serviço, PPRA, que é isso que eu acabei de explicar, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PCMSO, que ela tem, estão vigentes, né? E válidos, obviamente. Eles necessitarão de algum ajuste a partir de janeiro? Sim, eles necessitarão de um ajuste a partir de janeiro. Só que eles não serão enviados. É muito importante prestar atenção nisso. Eles não serão enviados para o e-social. PPRA, PCMSO, Ordem de Serviço, apenas abastecem o ASO. Eles não serão enviados, né? O que vai ser enviado é o LTCAT. Tem um monte de gente vendendo horrores de serviço, falando, para o e-social, tem que fazer análise ergonômica. Óbvio, é legal, é legislação, tem que fazer um monte de coisa. Vocês nem imaginam a quantidade. Só que a gente fala de um kit básico. Porque se eu falar para vocês tudo que vocês precisam fazer, a gente tem 37 normas regulamentadoras, gente. É muita coisa. Até o cano tem a cor correta de pintar, senão vocês são multados. Até o cano. Então, passa gás, tem que ser amarelo. O seu é. Passa ar comprimido, tem que ser azul. O seu é. Ali sei lá, é um cano de esgoto, tem que ser marrom. O seu é. Água potável tem que ser verde. Vocês entenderam? Então, assim, tem um montão de norma que é passível de autuação, mas para o e-social, não vamos enganar ninguém aqui. O que você precisa fazer atualizado é LTCAT, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, e o ASO. Aí, esse PPRA e esse PCMSO, vocês têm um fôlego para fazer a adequação dele para PGR. Se for um fiscal na sua porta, vai multar? Eles vão notificar e vão pedir adequação. Notificar e vão dar um prazo para você arrumar. Mas online não tem fiscalização de PPRA e de PCMSO, Raquel. Não tem, nem da ordem de serviço. Porque esses 3 itens, eles não são lançados no e-social. Tá? É bem complexo isso, né? Porque são itens importantes que mudam em janeiro também, mas que não tem nada a ver com a atualização. Perdi comunicação? Não, tá aqui. Não? Mas que não tem nada a ver com a atualização do e-social, tá? Então, essa pergunta da Raquel, ela é bem pertinente, porque a questão é, eu preciso atualizar em janeiro? Eu preciso, mas dá para eu trabalhar só com LTCAT atualizado e respirar para fazer os demais. Tá, perfeito. Desculpa, tem a última pergunta que é bem interessante. A empresa que emitiu é responsável em fazer esse ajuste? Não. É assim, ó. A responsabilidade, ela é muito discutida aqui. Por quê? Imagina que a Rossi fez o seu PPRA e o seu PCMSO. Na época que fez, era uma legislação vigente. E eu atendi a legislação. Mudou a legislação. Aí você vai falar que eu sou obrigada a fazer um novo serviço porque a legislação mudou? É complicado isso, porque quando a gente trabalha com um produto, nós entregamos um produto e a pessoa paga por ele. Quando nós trabalhamos com serviço, muitas empresas acham que a gente tem que fazer a atualização como cortesia, enfim. Eu acredito sim em parcerias, mas essa empresa que emitiu, ela é a responsável por fazer ajuste mediante negociação entre as partes. Tem um ponto que é bem importante frisar, principalmente para os empresários que estão escutando a gente hoje,
a questão de mudança de endereço, né? Todas as vezes que vocês fizerem uma alteração de endereço, Travou. desculpa, Travou. eu caí, né? Vai precisar ser feito um novo laudo para verificar quais são as condições desse novo ambiente, né? E aí não é cortesia. Nossa, tá bem ruim, né, a sua comunicação aqui. Para vocês. Oi? Tá me ouvindo? Ficou bem ruim. Ficou bem ruim? Tá. Eu vou só repetir rapidinho. A questão da alteração de endereço das empresas. É importante que os empresários, todas as vezes que eles forem alterar o endereço local da empresa, que os laudos sejam atualizados, porque existe aí o risco do ambiente. Então, eu preciso que uma empresa de segurança do trabalho vá até a empresa de vocês e nos diga se está em condições ou não, e faça as observações pertinentes. Então, esse laudo novo não é cortesia, é um novo trabalho que a Rossi ou a empresa que vocês escolherem para fazer os laudos para você vai precisar atualizar, tá? Exatamente. Mudou de endereço, saiba que vai ter que mudar toda a documentação. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Querem... Só mais uma dúvida rapidinho. E assim, obrigatoriamente a gente precisa se adequar a isso até o dia 10 de janeiro. Obrigatoriamente começa a ser passível de fiscalização eletrônica a partir do dia 3 de janeiro. Essa é a data oficial que nós temos até o momento, tá? Então, para o grupo de empresas que vocês todos aqui pertencem, precisa começar a adequação e envio de informações em 3 de janeiro. Qual é o prazo final, Valéria, para envio disso? Não temos prazo oficial. O que a gente sabe é que a informação dos órgãos fiscalizadores é que em 3 de janeiro precisa fazer o envio. Dá licença, tem uma dúvida aqui, Valéria. Estou concluindo o técnico de segurança, tá? E me chamou a atenção uma frase sua quando você disse que necessariamente precisa de um sistema para poder fazer a integração com o e-social, que o técnico não teria como estar fazendo isso. Aí a minha pergunta é em cima do seguinte: ao que eu vejo, pelo que eu vi, estou pesquisando, estou conversando com os professores aí da ETEC sobre esse caso do SST no e-social, de todo o consenso que eu chego é que assim, o trabalho do técnico em si não muda. Ele vai lá fazer a sua verificação, fazer sua análise ergonômica de trabalho, vai lá fazer seu dosímetro de ruído, ele vai lá fazer o seu trabalhinho lá que ele tem que fazer, não muda. O que muda é aonde vai ficar guardadas as informações, que agora é através do social, para facilitar a fiscalização. Então, assim, na sua opinião, o que muda na vida do técnico de segurança? Essa então, é a pergunta. Essa informação que você recebeu, ela não é bem assim, ela é até a página 2 assim, tá? Mas, por exemplo, análise ergonômica, treinamentos, tudo aquilo que ia entrar no e-social, o governo tirou. A única coisa que vai entrar no e-social é ASO e LTCAT. Então, não vai entrar laudo de insalubridade, laudo de periculosidade, análise ergonômica, nada disso. Isso daí era o ano passado. O governo retirou todas essas obrigações, porque senão o custo desse pequeno empregador, ele ia ser absurdo. E aí eu não sei se vocês sabem, umas reuniões bem polêmicas que tiveram sobre adequações das normas regulamentadoras, entre elas falando do e-social, saíram essas obrigações do e-social. Na prática, o que nós temos? Apenas o lançamento do LTCAT, que não tem nada a ver com insalubridade, não tem nada a ver com periculosidade, tem a ver com aposentadoria especial. Somente. E o envio do ASO, que é feito com base no PPRA e PCMSO. Por isso que o nosso kit é um kit verdadeiro, autêntico. Não é um kit cheio de serviço, porque se fosse com todos os serviços que vocês precisam, ia ficar muito caro para o empregador.
E a gente tem como diretriz trabalhar com aquilo que é verdade. É obrigado fazer laudo ergonômico? É obrigado. É obrigado fazer laudo de insalubridade e periculosidade? É obrigado. Vai lançar no e-social nesse momento? Não. Então, eu não vou ficar inventando coisa para vocês ficarem investindo dinheiro nesse momento, tá? Então, essa informação que você recebeu não é bem assim. Não é que vai ficar guardado em outro lugar. A única coisa que vai ficar guardada em outro lugar é o LTCAT e o ASO. PPRA e PCMSO, que agora vai ser PGR e PCMSO, eles continuam sendo guardados da forma antiga. Tem outra pergunta aqui que a Raquel fez. A Rossi faz o PPRA e PCMSO, atende os funcionários para emissão de ASO em quais regiões de São Paulo? Ai, um monte, viu? Porque a Luana respondeu, a Luana está me ajudando aqui nas respostas, acredito que vocês estão acompanhando. O William perguntou sobre orçamento, ela deu uma resposta aqui, né? Que basta entrar em contato, que a gente vai personalizar, obviamente, né? Para saber qual o seu ramo de atividade, quantos funcionários tem. Eu tenho que entender a sua realidade para personalizar a sua proposta, né? Não dá para a gente trabalhar com um pequeno empregador que tem um funcionário da mesma maneira de uma empresa com 200. Então, o trabalho é diferente, né? E os recursos são diferentes, ponto, né? Então, a gente vai entender a sua necessidade e a Luana vai trabalhar nessa proposta de maneira personalizada. O que nós podemos falar é em várias regiões. De repente, ela não tenha citado uma aí, mas você fala, poxa, mas eu preciso. Ela não citou aqui, quer ver? Ela não citou Itaquera, ela colocou Zona Leste, né? De maneira generalizada. Mas você fala, poxa, mas eu preciso em Guaianazes, eu preciso em Poá, eu preciso no local específico. E nós credenciamos via sistema, nós fazemos isso, esse trabalho de credenciamento. É onde sai muito mais barato, às vezes, para a empresa, porque a empresa pagaria num ASO R$100, ela pagaria de forma pontual. Via credenciamento, ela pagaria metade, né? Então, nós também levamos esse benefício de vocês conseguirem economizar com os exames em diferentes lugares do Brasil. Valéria, uma dúvida, né? Os funcionários que foram admitidos com data anterior à vigência dessa obrigatoriedade, eles também vão ter que subir esses ASOS ou só vamos subir as admissões a partir de janeiro? Graças a Deus, não. Não, vocês estão livres dessa obrigação. A gente passa a submeter documentos com vigência a partir de janeiro. Não significa que as demais não são fiscalizadas se tiver uma fiscalização presencial, tá, Neia? Elas são fiscalizadas normalmente, mas o envio é a partir da vigência, graças a Deus. Muito bom, isso nos alivia, tá? Ai, verdade. Gente, nosso tempo está encerrando. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, colocar alguma coisa? Não? Valéria, obrigada aí pelo seu tempo, obrigada pela parceria. Eu agradeço a todos vocês que dispuseram aí do tempo para participar conosco. Espero que nós tenhamos ajudado vocês aí nesse momento tão conturbado de legislação nova, de tantas coisas, mas é importante, e aí o nosso papel como contabilidade é prevenir aí vocês, né, que vocês possam, a partir dessas informações, decidirem aquilo que é melhor para a empresa de vocês, né? Então, eu vou deixar o contato da Valéria, aqueles que tiverem interesse, quiserem bater um papo com ela, fiquem à vontade, ela é uma parceira da nossa confiança, por isso que a gente trouxe ela aqui para conversar com vocês, né? Para que ela possa aí ajudar vocês com relação a mais essa obrigação aí nas empresas, tá? Se precisarem de alguma coisa, podem me chamar também, eu vou alinhando com vocês, até para vocês entenderem um pouquinho o que está acontecendo, né? E é isso. Boa tarde, gente. Fiquem com Deus. Obrigada pela participação de todos. E também me coloco à disposição. Nós temos aqui pessoas esperando realmente esses contatos. Nossos atendimentos aqui são de segunda a sexta-feira, em horário comercial, e a parte da medicina no período da manhã, tá? Todos os dias no período da manhã. Quando ligar lá, fala que é cliente da Rinomaro e pode cobrar um desconto da Valéria, tá bom? Exatamente. Tá gente, ótimo. Obrigada. Fica com Deus. Até mais. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. Tchau. Tchau.